Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta ao Encontro Nacional da Brint, agora no ano de 2024, fazendo essa cobertura especial que o Boletim Teletime faz para esse nosso podcast. E mais uma vez, trazendo aqui com a gente o Denis Ferreira. O Denis é CEO da Alaris, uma das principais operadoras regionais do Brasil. Operadora já com mais de 600 mil assinantes, operando em 7 estados brasileiros. Me corrija se eu estiver errado. São 170 cidades, né, Denis? 180 cidades, mais de 634 mil assinantes já, Samuel. Pois é. E é um prazer estar aqui novamente com você aqui no Boletim Teletime. Legal, eu te agradeço imensamente essa sua disponibilidade de estar aqui conosco. Ano passado eu me lembro que você trouxe a mensagem da inovação. Você dizia os provedores de internet precisam começar a diversificar os seus negócios. E por isso mesmo vocês estavam fazendo um trabalho de investimento na atualização da rede com o XGS-PON. Eu te pergunto, o que você traz de novidade esse ano quando a gente fala justamente de inovação de negócios? Legal. A gente está aproveitando aqui, essa é a primeira vez que como Alaris nós estamos presentes aqui com o stand na Brint. Né? E tem um motivo especial para isso. Hoje a gente está lançando o Alaris Empresa, que é a nossa marca específica para atender o segmento B2B. A gente não tinha essa marca criada e a gente está investindo bastante esforço nosso para construir o que a gente acha que é uma grande avenida de crescimento que a gente tem ainda nesse mercado, que é o mercado B2B. Então nós estamos colocando bastante foco nisso, inclusive a semana passada nós fizemos o lançamento do nosso NOC nacional, escolhemos a cidade de Ourinhos, onde a gente tem recém-adquirido a nossa, uma das empresas que nós compramos, que foi a Web, e transformamos ali a infraestrutura que tinha já na Web como um ponto nosso central para criar esse NOC, que é mais uma vez um compromisso que a gente mostra no sentido de desenvolver a nossa rede, dar robustez para a nossa rede, e esse centro de controle geral da nossa empresa, nacional da nossa empresa, mostra isso. Mostra que a gente está olhando esse segmento com todo cuidado, porque sem um NOC nacional que consiga realmente ter uma visão total da nossa rede, a gente não conseguiria dar um serviço tão diferenciado como a gente tem para os nossos clientes B2B. Então reforça essa nossa capacidade, agora está 100% integrado, todas as redes dentro desse NOC. E aqui estamos hoje lançando o Alaris Empresa. Agora, vocês já atuavam no segmento corporativo, vocês já tinham clientes corporativos, você estava até me dizendo, mais de 30 mil clientes corporativos já estavam dentro dos serviços prestados pela Alaris. O que muda é que agora vocês criam uma vertical dedicada para isso, uma unidade de negócio dedicada para isso. Exatamente, é isso mesmo. A gente está criando essa vertical com uma marca, a marca Alaris Empresas, e isso, a marca é a ponta do iceberg, aquilo que a gente vê, porque a gente também está investindo em produtos, a gente está investindo em processo, a gente está investindo em network que a gente tem e também está investindo no treinamento dos colaboradores e o aumento também dos nossos colaboradores voltado para esse segmento B2B. Agora, onde é que isso entra dentro da estratégia da Alaris? Porque você me dizia, eu me lembro da entrevista que a gente teve no ano passado, você dizia, os provedores precisam diversificar, precisam buscar novos negócios. Você pode ir por vários caminhos, você pode agregar serviços de valor adicionado dentro da sua oferta consumer, você pode ir para o segmento móvel. Por que o B2B? Boa pergunta. Lembra que eu te falei que a gente tinha duas grandes vertentes de crescimento. Uma era o orgânico, crescimento orgânico, o outro era o crescimento inorgânico. Né? Inorgânico através de fusões e aquisições. O orgânico, basicamente, a gente tem a vertente de crescer o número de clientes, que a gente vem crescendo, e a outra é crescer o share of wallet que a gente tem dos clientes da nossa base. Né? E isso significa que a gente, no B2C, a gente fez vários investimentos em trazer inovação e a gente consistentemente, praticamente cada mês, a Alaris lança um serviço de valor agregado para o nosso cliente B2C diferenciado. Recentemente a gente lançou, em parceria com a Docway, um serviço de telemedicina super robusto. A gente sabe que a gente pode agregar, principalmente nas localidades onde nós temos presença, a gente sabe que esse é um serviço diferencial e está tendo muito sucesso. Isso voltado para o consumidor. Para o consumer. E recentemente lançamos outros streams de vídeo, como o Premiere,
que é o mais significativo que a gente fez, o lançamento no mês passado. Com relação ao B2B, é uma das avenidas de crescimento do orgânico. A gente tem uma presença bastante grande, né? 7 estados, mais de 180 municípios. Isso significa que a gente tem uma capilaridade grande para atingir um mercado que demanda cada vez mais digitalização, conectividade e automação dos seus negócios, né? Seja ela a pequena empresa, a média empresa, aquele cliente corporativo, muito governo, né? A gente tem visto muito governo demandar soluções de conectividade e soluções de valor agregado também, para cada vez mais ter uma gestão melhorada e automatizada e digitalizada. Então a gente vê isso como inerentemente ao negócio nosso, que é a banda larga fixa, uma avenida muito clara de crescimento que a gente tem. Agora, você estava falando dos caminhos do crescimento inorgânico, passa também um pouco pelo ciclo de renovação tecnológica, o crescimento da rede XGS-PON, que vocês foram meio pioneiros nisso, né, de fazer esse tipo de investimento. Continua essa tendência? Continuamos, também? A gente fez o lançamento já de 5 cidades, 100% XGS-PON, e agora, esse ano, nós começamos também um processo onde a gente estamos já fazendo overlay de XGS-PON sobre algumas redes GPON, porque a gente quer trazer novamente a inovação, quer trazer um diferencial para o cliente B2C e também para o cliente B2B, porque o cliente B2B ele demanda uma velocidade de conexão muito maior, e o XGS-PON permite essa conectividade em altas velocidades. Quer dizer, faz sentido de você inovar a rede, você fazer uma rede mais robusta para poder atender esse mercado. Agora, crescimento inorgânico, né? Quando a gente fala da tendência de fusões e aquisições, vocês sempre se colocaram como um player ativo nesse mercado, seja para consolidar, seja para eventualmente trazer novos parceiros para dentro de vocês. O que eu tenho sentido nesse evento da Brint, ainda estamos nas primeiras horas do evento, mas muita gente já me colocando exatamente esse sentimento. Olha, o mercado voltou a se movimentar. Talvez a gente comece a ver novos ciclos de consolidações daqui para frente. Qual que é a tua leitura sobre isso? Bom, a leitura, primeiro, a Lares é um protagonista de fato desse movimento de consolidação. Exemplo, a última aquisição que nós fizemos da Web, que fechamos ela em outubro, em menos de 5 meses ela já está 100% integrada dentro das nossas operações. Então isso dá musculatura, né, e mostra que o processo todo de integração que nós fizemos no passado colhe os frutos agora com esse tipo de integração rápida que nós conseguimos fazer, seja do ponto de vista de rede, seja do ponto de vista de processos, seja principalmente do ponto de vista de sistemas e também de pessoas, né? Porque não adianta a gente achar que pessoas é um ponto menor, não, é muito importante e foi a primeira coisa que nós fizemos, fazer um processo muito bem feito de sempre integrar. Muito desafiador, né? São culturas diferentes, empresas diferentes. Exato, e quando você faz uma aquisição do porte que nós fizemos como a Web de 115 mil assinantes, é muito significativo, né? Então a gente tem processos preparados para isso, seja no olhar o mercado, e você tem razão, né? A gente vê um mercado mais aquecido nesse sentido, e a gente está bastante atento com relação a esses movimentos que estão acontecendo. Agora, falando um pouco sobre a conjuntura institucional, né? A gente está vendo, talvez esse ano, aí, o grande desafio do setor seja como é que a reforma tributária vai se encaixar dentro da estratégia das empresas, quais vão ser as consequências, quais vão ser as necessidades de ajuste. Como é que é a tua leitura sobre isso? Porque eu vejo com alguma preocupação o impacto que essa reforma tributária vai ter, especialmente no segmento de pequenos e médios provedores. Samuel, eu vejo bastante paradoxal os sinais que a gente vê em relação à nova tributação do segmento de telecom. Por que eu digo isso? Porque com qualquer pessoa que você fale hoje, telecom e principalmente banda larga é considerado um serviço essencial, né? E não está refletido nessa proposta que veio da reforma tributária para o segmento essa essencialidade. Então a gente vê que, por um lado, claramente para a população, claramente para as entidades, telecom é essencial, mas a gente não vê isso refletido dentro da reforma tributária. Então a gente vê uma preocupação importante, porque da forma como que está hoje, nós vamos ter aumento da carga tributária sobre o setor de telecom, né? Haja vista que a gente não está tendo nenhuma diferenciação de outros segmentos,
que não são essenciais, e a gente deveria ser tratado como um segmento essencial. E toda a parte do serviço que está em SVA vai passar a ser tributado também, da mesma maneira como exatamente. E tem um outro aspecto, Samuel, que se você somar as taxas e tributos setoriais que nós pagamos, se você somar isso, são mais ou menos 4 pontos percentuais que a gente agrega ainda em toda essa taxação que a gente tem. Então, provavelmente, se continuar desse jeito, o que nós vamos ter é o setor de telecom como com a carga potencialmente mais alta que a gente tem dentre vários segmentos. E isso é muito preocupante, porque quando a gente fala de digitalização, de inclusão social, de maior conectividade no Brasil, passa pelas empresas que fazem os investimentos e pelo consumidor que, no final, é impactado por uma taxação muito maior. Como é que você vê do ponto de vista das políticas públicas? A gente tem recursos do FUST que estão sendo paulatinamente liberados aí para pequenos provedores. De que maneira que isso ajuda o negócio de vocês? Quais são os desafios que vocês ainda veem nesse cenário? Isso ajuda muito, obviamente, né? Mas se a gente for olhar as últimas décadas, né, e o crescimento que aconteceu no mercado de banda larga fixa, foi através de ou autofinanciamento dos empresários, né, ou financiamentos através de canais tradicionais, né, bancos aí financiando esse crescimento que houve na banda larga. É super bem-vindo esse dinheiro que está disponível através do governo, mas eu acho que ele deveria ser simplificado o processo de acesso a essas fontes, porque isso ajudaria também bastante as empresas a continuarem a velocidade de crescimento que a gente tem. Porque a gente esquece também que é o seguinte, não é só crescer, é continuar investindo na rede para que ela tenha a sua evolução, né? Exemplo do que a gente estava falando, a gente já começa a falar mais de XGS-PON do que de GPON. Daqui a pouco a gente vai falar de 50 PON, daqui a pouco a gente vai falar de 100 PON, né? Então tudo isso tem uma evolução e é uma evolução que demanda muito investimento. Agora, olhando um pouco para o futuro, onde é que você se vê, onde é que você vê a Lares daqui a um ano? Quais são os seus planos aí de curto e médio prazo? Bom, a Lares vai continuar crescendo, seja no orgânico, seja no inorgânico. Como eu falei, a gente tem vertentes de crescimento de receita e de clientes no B2C. Temos essa vertente de crescimento no B2B, que é super importante, é uma grande avenida que a gente enxerga aí como potencial de crescimento. E também, como eu te falei, a gente está atento a todos esses movimentos de aquecimento do mercado de fusões e aquisições. Então segue nessa toada, crescendo no caminho que vocês estão crescendo hoje. Exatamente. Denis, te agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui conosco, prestigiando também o nosso boletim, os nossos ouvintes, os nossos leitores, espectadores, e espero que o ano que vem a gente volte a ter essa conversa, mas antes disso, com certeza, a gente vai conversar sobre outros temas também. Com certeza. Samuel, obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Eu que te agradeço, meu caro. Até mais. Até mais. Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil.